Olá pessoal, eu me chamo Thiago e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, esse está sendo o primeiro vídeo que eu estou postando aqui, então eu quero pedir para você que está aí assistindo se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos que vamos ter aqui no canal, tá certo? Então vamos lá. Para o chaveiro que nós vamos fazer hoje, a gente vai precisar do molde de alfabeto e desse molde redondo, tá? O molde de alfabeto pode ser tanto o normal, que é esse que eu tenho aqui, quanto o invertido, tá? O que vai mudar entre um e o outro vai ser a forma que vocês vão começar a fazer a letra. Nesse caso aqui do molde normal, por exemplo, eu inicio usando a resina com pigmento, depois eu faço uma camada da resina com a folha de ouro e por último eu faço uma camada somente com a resina transparente, que seria no caso o doming, né? Se fosse o molde invertido, seria ao contrário. A gente iniciaria a primeira camada sendo a resina com folha de ouro, depois a segunda camada seria a resina com o pigmento, seria tirado a letra do molde e faria o doming na letra daí nesse caso. A vantagem de usar esse molde normal é que eu não preciso desmoldar a letra para fazer o doming, né? Eu posso fazer o doming com a letra no molde ainda. Tá? O meu molde redondo aqui, ele tem em torno de 4 centímetros de diâmetro, tá? Só para vocês terem mais ou menos uma noção de qual vai ser o tamanho dessa peça. E o que nós vamos fazer agora? A primeira coisa, a gente vai dar uma limpadinha nos moldes para evitar que tenha qualquer tipo de pelo ou sujeira neles, tá? O que eu utilizo? Fita, eu tenho aqui uma fita crepe, então eu venho com ela aqui e vou tirando, tentando tirar o máximo possível de pelos, de pozinhos que possam ter caído no meu molde, tá? Vou tirar dos dois aqui, já vou aproveitar. E na letra a gente vai fazer o mesmo processo, tá? Vou vir aqui na letra. Vamos tentar tirar o máximo possível que a gente conseguir de pó, tá? A fita ela é muito boa porque ela tira bastante essa parte de sujeira que possa ter ficado aqui, né? Então tá. Feito isso, a gente vai partir agora para a preparação da resina. Vou pegar aqui a minha balança, então vou colocar aqui para vocês verem. Vou pegar o copinho, desligar ela. Eu vou fazer aqui 9 gramas de resina para fazer essa primeira parte dos dois chaveiros. Serão 6 gramas de resina e 3 gramas de endurecedor. A resina que eu uso, ela é 2 partes de resina para uma parte de endurecedor. Então, vamos começar a colocar aqui. Quando nós chegarmos a 6 gramas. Pronto. Agora a gente vai zerar a nossa balança de novo e vamos colocar 3 gramas de endurecedor. Vocês podem ver que aqui passou um pouquinho em relação à quantidade. Não tem problema, tá? Passou ali em torno de menos de 1 grama, tá? Agora nós vamos misturar a nossa resina. O importante aqui na hora de misturar a resina
não misturar ela muito rápido e tentar ter o mínimo possível de contato com o fundo e com as laterais aqui do copo. Como você vai saber que a resina já vai estar pronta? Não sei se vocês vão conseguir, aqui vocês não vão conseguir ver, mas quando vocês começam a misturar a resina com o endurecedor, ela fica meio esbranquiçada. E conforme você vai misturando, ela vai voltando a ficar transparente. Quando ela ficar transparente, é o sinal de que a resina e o endurecedor já estão bem misturados. Eu costumo mexer em torno de uns 2 a 3 minutos, tá? Porque daí eu tenho certeza que a resina vai estar bem misturada com o endurecedor. Ó, pessoal, a resina já está misturada, tá? Não, se vocês olharem ali, tem muita pouca bolha. Tem algumas, mas são muito poucas, tá? Isso aqui, eu deixando ela 1 minutinho mais ou menos descansando, já é o suficiente para essas bolhas desaparecerem totalmente da resina, tá? Então nós vamos esperar 1 minutinho e eu volto para a gente pigmentar a resina e preparar o molde para a gente colocar a resina. Então tá, pessoal, nós já esperamos aqui mais ou menos 1 minutinho, tá? A gente não tem nenhuma bolha aqui na nossa resina. E o que a gente vai fazer agora? Vamos pigmentar ela, tá? Eu vou usar aqui para essa peça esse pigmento lilás da Corel, tá? Aqui, ó. Vamos pegar um pouquinho dele aqui, ó. Não precisa ser muito, porque esses pigmentos são bem... Eles são bem fortes. E vamos misturar aqui. É muito importante você também misturar bem o seu pigmento para que não fique nenhum fragmento, nenhum pedaço, que às vezes o pigmento ele pode ficar meio ressecado. É isso. Deixa eu tampar aqui. Agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar nossos 2 moldes que a gente vai trabalhar com eles hoje. Uma coisa que eu gosto de fazer neles é dar uma espirradinha de álcool isopropílico. Aí você vai me perguntar, mas por quê? Porque quando eu colocar a resina aqui, o álcool vai me ajudar a não ficar nenhuma bolha embaixo, na parte de baixo da peça. Porque às vezes a gente coloca a resina, por mais que a gente tenha cuidado, coloque devagar, ou passe um palitinho nas bordas, para que não fique nenhuma bolha, sempre acaba gerando uma bolha ali, uma bolha lá. Então o álcool isopropílico vai me auxiliar bastante a não deixar que venha criar nenhuma bolha na parte de baixo do meu chaveiro. Então, vamos botar aqui a resina. Botar uma parte aqui no meio. E agora, vamos botar o restante aqui no chaveiro redondo. E assim a gente vai ir dividindo, tá? Bota um pouco ali. Mais um pouquinho aqui. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai esperar
essa nossa primeira etapa aqui secar em torno de 24 horas e a gente retorna depois que tiver tudo seco para fazer a segunda parte do nosso chaveiro. Voltamos aqui então, pessoal. Nossas peças já estão secas. E agora nós vamos para a segunda parte do nosso chaveiro, tá? Eu já deixei aqui a minha resina pronta. Já está aqui misturadinha. Já estava ali descansando para eliminar qualquer tipo de bolha que tenha ficado durante a mistura. E o que nós vamos fazer agora? Aqui nessa resina a gente vai colocar a folha de ouro. Ó. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar uma quantidade de folha de ouro aqui. Tá bom. Vamos dar uma misturadinha aqui para ela dar uma desmanchadinha. Vai gerar mais algumas bolinhas aqui na resina enquanto a gente faz essa mistura, mas a gente deixa ela dar mais uma descansadinha para eliminar essas bolhas que vai gerar. O que a gente não quer é que a nossa peça fique cheia de bolhas, né? Assim tá ótimo. Não precisa ser muita folha de ouro, tá? Porque a gente vai fazer essa primeira parte aqui da letra N e depois nós vamos fazer aqui no chaveiro redondo também, tá? Lembrando que aqui no chaveiro redondo a gente já vai colocar a primeira frase. Esse chaveiro vai ser feito nos dois lados. Vai ter uma frase desse lado e uma frase do outro lado dele também. Tá? Então a gente já vai colar a primeira frase nessa parte do chaveiro, vai preencher o restante com a resina e vamos deixar secar para fazer a terceira etapa do nosso chaveiro. Enquanto a nossa resina descansa um pouco para eliminar as bolhas, a gente vai colar a primeira frase no chaveiro redondo. Eu fiz essa impressão na folha de vinil adesivo transparente. E agora o que a gente faz? Eu venho aqui, vou destacar a pontinha dele com a ajuda aqui da pinça. Eu vou mais ou menos tentar centralizar ele aqui e ele toma uma pressionada para ele colar bem, fixar bem aqui na peça e já está pronto. Deixa eu dar uma olhada aqui na nossa resina, se tem alguma bolha. Aparentemente a gente não tem mais nada de bolhas nela aqui. Caso tivesse ficado alguma bolha, o que eu posso fazer? Vim aqui e borrifar um pouquinho de álcool isopropílico. Isso vai ajudar a eliminar as bolhas que tenham ficado na superfície aqui da nossa resina. E agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar essa nossa mistura e vamos colocar aqui na letra N. Tá? Lembrando que é uma camada não muito grossa, tá? Uma camada fina. A gente vai colocar aqui. Porque a gente ainda precisa deixar o espaço suficiente para colocar o nome que vai aqui na letra e para preencher o restante com a nossa
terceira camada de resina, que vai ser só a resina transparente para dar o acabamento na peça. Com auxílio de um palito, eu vou pegar um pouco da folha de ouro que ainda ficou aqui no nosso copinho e vou ir colocando aqui nas partes que não ficaram com muita folha de ouro no chaveiro. Se tiver alguma folha que está um pouquinho maior, eu dou uma cortadinha nelas com a própria ponta do palito. Não vamos colocar muito também, tá? É só um detalhe. Vamos dar uma ajeitadinha aqui. Se a gente vê que tem pouca resina, a gente vem e bota mais um pouquinho de resina, tá? Só para ela preencher os pedaços, as partes que possa ficar faltando aqui. A gente vem com o nosso palitinho, damos mais uma ajeitada. A intenção aqui é deixar a folha de ouro em quase todas as partes do nosso chaveiro, da nossa letra. Tá? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos aqui pro chaveiro redondo. Eu vou despejar esse restante de resina que eu tenho aqui com a folha de ouro. Vou raspar aqui o pote. Às vezes, né, quando a gente raspa assim o pote para aproveitar bem a resina que tem aqui dentro, pode acontecer de gerar alguma bolhazinha, tá? Mas aí, caso fique alguma bolha na superfície aqui da peça, você pode espirrar o álcool isopropílico ou com isqueiro também. Você pode vir aqui aquecer ela, que as bolhas elas estouram. Agora a gente vai dar uma ajeitada aqui nessas folhas de ouro, porque aqui a gente não quer que elas fiquem na frente da frase, não é somente ao redor dela. Ajeita ela com cuidado aqui. Tira o máximo que conseguir de cima da palavra, da frase ou do nome, né? Se for o caso que você estiver fazendo com o nome ou algo do tipo. Agora nós vamos aguardar 24 horas para a secagem dessa etapa. Assim que a resina secar, a gente vai desmoldar nosso chaveiro redondo para fazer o outro lado dele. Vamos colocar o nome na letra N e finalizar ela com a resina transparente, tá certo? Então daqui a 24 horas nós retornamos. Já estamos aqui, pessoal, com as nossas peças secas da segunda etapa que a gente fez. E agora o que nós vamos fazer? Vamos desmoldar essa nossa peça aqui, a redonda. Desmoldar aqui com vocês. Como é que ficou esse lado? E agora nós vamos fazer o dome no outro lado dessa peça. A gente pode deixar ela aqui em cima mesmo do molde, ou se eu quiser usar até mesmo esse molde aqui com proteção para ela, encaixo do lado contrário, do lado que ela estava, e uso o próprio molde como proteção para fazer o dome nessa peça, tá? O que nós vamos fazer agora? Vamos colar a frase que fica desse lado. Então já estou aqui com a impressão feita, vai ficar nesse lado da peça. Vou
tirar ela aqui com o auxílio da pinça. Lembrando que eu uso o adesivo vinil transparente para fazer essa impressão. E agora nós vamos colocar aqui. Eu vou utilizar um palitinho para me ajudar a colar, porque para mim ter certeza, conseguir esticar bem ela, para que não fique nenhuma bolha por baixo, tá? Nenhuma bolha de ar. Então, com o auxílio dele, eu venho aqui. Enquanto eu vou largando, eu vou apertando ela. Agora dou mais uma apertada. Ó, não ficou nenhuma bolha de ar embaixo do adesivo, tá? Isso é muito importante. Qual é o próximo passo agora? Vamos colocar a resina. Eu já tenho uma resina que eu deixei pronta já há um pouco mais de tempo. Ela estava aqui descansando e ela tá bem mais consistente do que normalmente ela é, tá? Eu uso uma resina de baixa viscosidade e eu tenho que deixar ela um pouco mais espessa do que normalmente ela é, tá? Não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo que ela cai bem lentamente do palito aqui, ó, tá? Ela não tá tão líquida quanto normalmente ela é, tá? Então a gente vai fazer o dome com essa resina. Vamos lá. Vou pegar uma quantidade aqui. Vou colocando na peça. Sempre tomando cuidado para não passar muito da borda da peça. A intenção é que a resina fique na superfície sem escorrer para a lateral da peça, tá? Por isso que eu estou utilizando o próprio molde para colocar a peça de volta nele e fazer o dome do outro lado, porque o molde vai acabar protegendo as laterais aqui para que não escorra nenhum pouco de resina. Mas você também pode usar o látex, tá? Para proteger a peça, tanto na parte das laterais quanto na parte de baixo, tá? Porque a resina, se acontecer dela escorrer, ela vai escorrer nas laterais e acabar escorrendo um pouco para baixo da peça também. Então, é muito importante você proteger bem a sua peça, tá? A resina também, ela estando mais viscosa, ela não vai escorrer com tanta facilidade como se ela estivesse mais líquida. Tá? Por isso que a importância de deixar ela um tempo ali descansando, para que ela fique viscosa o suficiente para você conseguir fazer o dome sem se preocupar com a resina escorrendo na sua peça. Agora, com o auxílio de um palito, eu vou vir aqui nas bordas, vou dar uma espalhada melhor, mais precisa, tá? Porque como o palito ele tem a ponta mais fina, ele vai me ajudar a ter uma maior precisão aqui na borda da peça. Então eu venho aqui olhando, onde eu ver que a resina não chegou na borda, eu venho com a ponta do palito e vou empurrando a resina para lá. É muito importante, assim, depois que você faz a peça, ficar sempre de olho nela, de vez em quando, vem aqui, dá uma olhada, porque você pode tirar a folha de ouro ou o glitter, o que você estiver usando para dar esse acabamento. Você pode tirar ele de cima da palavra, mas como a resina ela ainda não secou,
a folha de ouro ou o glitter, ele vai começar a voltar para cima lá da palavra. Então, de vez em quando você vem, dá uma olhada, vai ali, tira, só tem que cuidar para não, quando a resina já estiver no processo de cura, ela começa a ficar mais rígida, não é bom você mexer, porque pode acabar deixando algum tipo de marca na peça. Olhando aqui, a princípio está tudo certinho. A resina já está bem colocada nas bordas aqui da minha peça. Vou dar mais uma espalhada aqui só para ter certeza, para que ela fique bem uniforme na peça toda. Qualquer coisa, se estiver faltando um pouquinho ali, vem aqui no meu copinho e dou mais uma carregada aqui. É bom você olhar também contra a luz, que isso ajuda bastante a você ver os pontos que ainda não estão com resina. Nosso chaveiro redondo já está feito o dome nele. E agora nós vamos partir para a letra N. Já estou com o nome que vai ser colocado ali. Vamos tirar ele o adesivo. E vamos colocar agora ele aqui na nossa letra N. Vamos posicionar aqui. Perfeito. Pressiono bem para que ele fique bem colado aqui na nossa peça. Estou com uma outra quantidade de resina aqui que eu já deixei preparada também descansando para eliminar qualquer tipo de bolha, tá? Aqui é bem simples, só venho e preencho o restante aqui da nossa letra com a resina. Também temos que ter cuidado com a quantidade que a gente vai colocar. Coloca uma certa quantia. Espera um pouquinho. Deixa ela sozinha se ajeitar no molde. Vem aqui, dá uma olhada. Se tiver algum tipo de bolha, eu vou tentar estourar elas. Vou usar um isqueiro. Essas bolhas que ficam mais na superfície a gente consegue estourar com ele. Dá para colocar um pouco mais de resina aqui, com o auxílio do palito. E vou colocando aos pouquinhos. A intenção é tentar deixar ele o mais redondo possível com esse acabamento. Eu fiz aqui em torno de 6 gramas de resina para fazer esse preenchimento, tá? Eu sempre procuro fazer um pouco a mais de resina, porque eu prefiro que sobre um pouco, que eu acabo utilizando fazendo alguma outra peça, um pingente ou algo do tipo, do que faltar e a gente ter que fazer mais um pouco de resina. Então tá. Já estamos com o dome da nossa peça redonda aqui feito. Já estamos com o restante da nossa letra N preenchido. E o que a gente vai fazer agora? Vamos esperar mais uma vez essas nossas peças secarem. Assim que estiverem secas, eu faço o desmolde da letra N para fazer a montagem do chaveiro. Vamos ver como que ficaram nossas peças. Mas antes eu gostaria de pedir para você que está assistindo esse vídeo até agora e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos. Se está gostando do vídeo, curte e compartilhe com quem você sabe que também vai gostar. Também peço para que você me siga no Instagram, @thiagosantos.resinaemadeira, que lá você vai ver um pouco mais do meu trabalho. Vamos ver como que ficaram as nossas peças. Deixa eu tirar ela aqui do molde. E vamos ver aqui
como que ficou esse acabamento. Olha o brilho que tem essa peça. Vamos ver como é que ficou aqui a nossa letra N também. Olha isso. Ficou perfeita. Perfeita. Aqui atrás você pode ver que não gerou nenhuma bolha quando a gente colocou a resina no molde. Nada de bolha nas bordas aqui da peça. Ficou perfeita. Perfeita mesmo. Olha só. Agora eu vou montar ele e volto para vocês verem como é que ele vai ficar. E assim ficou o nosso chaveiro depois de montado. Olha que show que ficou o nosso chaveiro. Obrigado a todos que acompanharam nosso vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você gostou, comenta, curte, compartilha. E voltamos no próximo vídeo. Tchau!